Eu preciso agradar as pessoas para me sentir amada. Se eu me mostrar demais, eu sinto que vou ser abandonada. Essas são mensagens internas, como scripts na nossa alma, provocadas pelas feridas emocionais da infância, feridas da rejeição e do abandono. Essas feridas criam marcas invisíveis muito profundas no nosso ser. E essas feridas emocionais vão moldar o nosso comportamento, vão moldar a nossa visão de mundo e os nossos relacionamentos. Primeiro, o relacionamento de você com você mesmo, e depois o relacionamento de você com os outros. Nesse vídeo, nós vamos desvendar essas camadas dessas feridas, dessas cicatrizes da infância. Você vai descobrir da onde elas vieram, qual que é a raiz dessa ferida. E também como que isso reflete na sua vida adulta, como que você enxerga as suas relações a partir dessa ferida. E depois, como fazer movimentos de acolhimento dessa dor e também de cura dessa ferida emocional. Nós temos pelo menos 5 feridas emocionais da criança. Todos nós não conseguimos passar pela vida sem desenvolver uma ou mais feridas emocionais. Nesse vídeo, eu vou me atentar a 2 feridas: rejeição e abandono. E como que é a raiz dessas feridas? Da onde começa a surgir essas feridas? Quando as questões emocionais, as necessidades emocionais da criança, elas não são atendidas de carinho, de amor, de afeto, desenvolve um sentimento lá na profundidade da dignidade, como se a criança não tivesse o direito de receber amor. Quando temos pais muito críticos, muito rígidos, a criança tem uma sensação de não suficiência. Então, é uma profundidade tamanha da dignidade dela, como se não fosse possível atingir a meta dos pais. E isso é de 0 a 7 anos de idade, onde a criança ela tem um egocentrismo. É como que se tudo acontecesse na casa, no ambiente, fosse para ela e por ela. Um ambiente onde a perfeição é cobrada, a criança desenvolve um sentimento de não sou suficiente, eu não sou boa o suficiente. E isso ela vai carregar para a vida adulta. Uma outra forma de desenvolvimento dessa raiz de ferida emocional também está no abandono literal, quando o pai, a mãe ou um dos cuidadores falecem, quando o pai abandona o lar ou a mãe abandona o lar, também desenvolve essa ferida de desamparo, de abandono. E às vezes a criança tende a se colocar numa posição de padrão adulto, mas não é saudável para ela. Já ouviram aquela expressão, ah, mas a criança é tão responsável, né? Ah, minha filhinha não dá trabalho, é uma belezinha. Crianças dão trabalho, é uma fase de aprendizado, elas dão trabalho. Criança não tem responsabilidade, isso é desenvolvido com o tempo. Então, se a criança está nesse modo de toda quietinha, perfeitinha, de não dar trabalho, de ser muito responsável, ela está assumindo um papel de alguém da casa. Ela está assumindo um papel muito pesado para equilibrar o emocional de algum adulto instável. E isso vai provocar mais dores na fase adulta. Aí a criança chega na fase adulta exatamente com essas frases embutidas no seu ser. Não sou boa o suficiente, eu não sou digna de amor, eu não mereço. E isso começa a influenciar, primeiro, o olhar dela para o mundo, depois, o olhar dela para o outro, e principalmente o olhar dela para ela mesma. Então, o que passa na infância não fica na infância. A infância é um solo,
é um chão que a gente pisa a vida toda. Ah, mas é passado, isso nem lembro mais, isso aconteceu há muito tempo. E de fato, pode ser que seja, mas o seu cérebro, ele não sabe o que é passado, o que é presente e o que é futuro. Então, a mesma dor que você, criança, sentiu, a dor do abandono, da rejeição, está dentro de você até hoje. Não importa se você tenha 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos, isso está dentro de você. Isso vai moldar o jeito que você convive com outras pessoas. Vou dar um exemplo real aqui. Chegando na fase adulta, a pessoa que leva essas feridas da infância para a fase adulta começa a ficar autocrítica. Aquela pessoa que se cobra demais, que fica triste quando não consegue cumprir as coisas, que excessivamente se cobra. E isso vai influenciar a ela se autossabotar. Como ela acredita que não merece as coisas, que não merece amor, que não é digna, quando tem uma oportunidade de trabalho, de sucesso, de melhoria, ela começa a se sabotar para justificar aquela crença primária de tá vendo como eu não mereço? Tá vendo como que eu não faço direito? Viu só como que eu perdi aquela vaga? Não era para mim, porque eu não sou boa o suficiente. Então, ela sempre está compensando, justificando uma crença que foi desenvolvida e foi tatuada lá na infância. Nos relacionamentos, também a ferida da rejeição provoca um grande desacerto. Essa pessoa ferida, se sentindo rejeitada, ela vai ser atraída por um parceiro que também provoque isso nela, que dá aquela mesma sensação que ela já conhece de ser rejeitada. Um parceiro que mente, que não fica do lado dela, que realmente não é parceiro, que não escuta, que não compreende, às vezes é mais grosseiro, ou um parceiro que deixa a esposa muito tempo sozinha, tanto físico quanto emocional. Às vezes a pessoa está ali na casa, mas não dá atenção. Então, tudo isso é um reflexo da ferida aberta da rejeição. É um local que ela já conhece. Então, olha só, o nosso cérebro prefere um sofrimento que ele já conhece do que o sofrimento de enfrentar algo novo e ter que se adaptar a ele, entende? Medo de intimidade. A criança que veio com as feridas abertas da rejeição, do abandono, elas na fase adulta têm medo da intimidade. Então elas criam relacionamentos menos profundos possíveis, relacionamentos mais rasos, tanto de amizade, que elas não conseguem confiar ali, fazer uma aliança com aquela amizade, tanto de relacionamento de casal mesmo. Então, muitas mulheres têm dificuldade de realmente achar um parceiro, de se casar, de ter intimidade por conta dessas feridas abertas. E no trabalho, como que isso vai influenciar? A ferida do abandono, a pessoa tenta se preservar para ela não ser abandonada. Então ela se fecha, ela se recolhe. Então, por exemplo, agora a gente está numa era muito digital e a maioria dos trabalhos exige que você faça vídeos ou que venda, né, o seu trabalho, o seu serviço pelas redes sociais. A pessoa que tem a ferida do abandono vai ter muita dificuldade em se mostrar, em mostrar a sua essência, mostrar o seu produto, o seu serviço, porque ela teme o julgamento dos outros. Ela teme ser criticada, ela teme ser abandonada. Então, no fundo, esses medos que ela cria, essas histórias que ela conta para ela, né? Ah, mas eu não sei falar em público. Ah, mas eu tenho medo da câmera. Ah, é porque eu não falo bem. Então, na verdade, é mais profundo. É o medo de ser abandonada. Se eu me fizer vista, eu vou ser abandonada. Então, reflete sempre aquela primeira ferida que ainda está aberta.
E a adulta, não curada dessas feridas, vai fazer de tudo por todos. Aquela pessoa que quer agradar todo mundo, ela perde ali, ela sofre, ela perde a sua essência, perde a sua autenticidade, mas ela tenta agradar os outros. Ela muda conforme as pessoas, ela muda o que gosta de comer, o que gosta de beber, o que gosta de vestir, para agradar os outros. Fica uma pessoa sem personalidade, com medo da rejeição e do abandono. Dificuldade em dizer não também é uma forma de agradar. Se eu disser não, a pessoa vai me rejeitar. Se eu disser não, eu não posso, eu vou ser abandonada. Entende? Então, são comportamentos que você vai trazendo, vai arrastando desde a infância, sempre para justificar aquela primeira dor. Então, nada do que fica na infância, nada do que acontece na infância fica na infância. A infância é um solo onde nós pisamos a vida inteira. A questão é, e agora que eu sei, e agora que ficou claro para mim, esses comportamentos que eu repito, como que eu faço para mudar, para melhorar? O primeiro passo é a aceitação. Aceitar que algo aconteceu na sua infância, que você não teve controle nenhum, que seus pais não tinham acesso às informações e às vezes estava até repetindo um padrão. Então, aceitar que chegou até você. E através dessa aceitação, entender que é uma questão de sobrevivência. Então, seu cérebro, como ele é um protetor, ele quis te proteger tanto de reviver aquela situação ruim que ele faz você se fechar, se bloquear, se blindar para que não reviva mais aquela situação. Mas isso não funciona, porque quanto mais você se bloqueia, mais você revive a mesma situação. E o sentimento é igualzinho da criança, mesmo você sendo adulta, esse sentimento de exclusão, de ficar do lado, de ser rejeitada, de ser abandonada, ele vem com a mesma intensidade. Então, isso causa um sofrimento que depois vai desenvolver em ansiedade, sono perturbado, vai desenvolver depressão, tristeza profunda, né? E vários outros males. A necessidade de aprovação é tão grande que às vezes a pessoa se desvaloriza para agradar o outro, para se sentir amada. É como que se a sua criança internamente ficasse de mãozinha para cima, olha para mim, me ame, por favor, me ame. Então, é realmente um sofrimento. Mas o adulto que se comporta dessa forma é uma postura infantil, está infantilizado, está trabalhado nas dores da criança. É por isso que o processo terapêutico é tão importante. Primeiro, para você reconhecer, aceitar, encontrar um lugar onde você possa acolher essa dor, acolher o que aconteceu com você e depois trazer um novo significado para que você possa ir para a vida como adulta mesmo, entendendo que essa dor ficou no passado e a adulta que você consegue dar conta, consegue ser o que você veio para ser, viver a sua essência mesmo. Dentro do processo terapêutico, eu trabalho muito isso, essa base. A gente não pode simplesmente ignorar o que você passou na infância, ah, isso não serve mais. A gente precisa fortalecer essa base. Ok, não é mais eu não sou boa o suficiente. O que que é então? A gente precisa trocar para uma base mais sólida, mais estruturada e mais adulta. E isso nos eventos presenciais, a gente faz exercícios bem profundos para fortalecer o seu eu, para depois sim você conseguir deixar essas feridas lá no passado. Mas entende que é uma construção, que é um processo. Não é mágica, não é de um dia para a noite. Mas o importante é que o primeiro passo você já deu, você já está aqui tendo clareza
Você vai perceber que a partir de agora você vai repetir alguns comportamentos, já vai acender uma luzinha vermelha. Ah, olha lá, olha eu querendo aprovação de novo. Olha eu me sabotando. Olha lá minha ferida aberta aqui gritando. Você começa a se perceber, e isso é muito importante num processo de cura de ferida emocional. E agora eu quero te trazer um conto para reflexão sobre as feridas da infância. Esse conto chama O Canto da Voz Escondida. Diz assim: em uma pequena vila vivia uma mulher que nunca havia falado. Todos acreditavam que ela era muda de nascença. A mulher trabalhava no campo, sempre sozinha, e comunicava-se apenas por gestos. Um dia, enquanto descansava sob uma árvore distante da vila, começou a cantarolar baixinho. Sua voz, desacostumada ao uso, era inicialmente rouca, mas logo revelou uma qualidade extraordinária. Um pastor que passava pelo local ficou maravilhado com aquela voz. Por que você nunca canta na vila? Perguntou. A mulher explicou que certa vez, quando criança, foi ridicularizada ao tentar cantar no coro da escola. Desde então, se convenceu de que sua voz deveria permanecer escondida. O pastor a encorajou a cantar na celebração da colheita. Relutante, a mulher aceitou. Quando finalmente elevou a sua voz diante da comunidade, todos ficaram em silêncio, não de desaprovação, mas de admiração. Aquela voz escondida por tanto tempo expressava emoções que palavras comuns não conseguiam transmitir. A mulher descobriu que possuía não apenas uma voz, mas um dom único que fazia parte fundamental de quem ela era. Então, muitas vezes, os aspectos essenciais da nossa identidade permanecem ocultos, escondidinho, por conta das experiências dolorosas do nosso passado, das feridas de rejeição, de abandono, esperando o momento e o ambiente seguros para se revelarem. E eu sugiro a vocês a fazer um exercício que traz à tona isso. O que é que você está deixando de lado? O que é que você tem de fato da sua essência que você aprendeu a reprimir por conta dessas feridas? E o exercício é o seguinte: você vai parar para pensar e refletir qual é a sua voz escondida. Qual talento, qual dom, qual habilidade sua que ficou reprimida durante esses anos todos? Por conta de medo, medo de desaprovação, medo do julgamento, enfim. Você vai achar qual que é essa sua voz escondida. Esse é o primeiro momento. No segundo momento, você vai dar um nome para esse seu talento, tá? Você vai dar um nome. E depois você vai escrever uma carta para essa parte sua que estava escondida. É uma carta de acolhimento. Eu reconheço que você existe e agora eu quero dar lugar a você na minha vida para que eu me sinta inteira. Essa é a ideia da carta, tá? Então, primeiro momento, identificar qual que é a sua voz escondida, o que é que você abafou por tanto tempo. Segundo momento, criar um nome, pode ser o nome de uma pessoa, pode ser o nome de um objeto, tá? Mas só para representar esse seu dom, isso que ficou escondido. E depois escrever uma carta para essa parte sua que estava silenciada. E essa carta precisa ter um acolhimento, uma aceitação e um lugar quentinho para você guardá-la. Eu quero te contar aqui um pouquinho do que aconteceu comigo. A minha voz escondida era exatamente a minha voz, a minha exposição, a minha fala. Durante muitos anos, eu fui uma criança muito tímida. Meus parentes me chamavam de caipira, porque eu chegava nos lugares e me enfiava debaixo da mesa, eu me escondia, tinha medo, tinha vergonha, uma série de feridas abertas.
E durante, né, muitos anos de terapia, de processos e exercícios, eu descobri que a minha voz estava calada. Então, quando eu falo, quando eu dou aula, quando eu me expresso, quando eu ajudo outras mulheres, eu estou dando voz a esse lugar que estava escondido. Eu estou dando voz a essa partezinha minha que estava reprimida. E agora sim eu me sinto completa. Agora sim, tudo que eu sou, toda a minha essência, todo o meu eu está completo. E quando a gente está completa, acontece uma coisa incrível. A gente se sente cheia e transborda para o outro. Aí sim a gente consegue ajudar o outro. Enquanto a gente está em falta, sabe, desequilibrada, mancando ali, faltando um pedacinho, a gente não ajuda com tanta qualidade as outras pessoas. Então, quando você se preenche, você é mais generoso com o outro. O seu doar fica muito mais equilibrado. Então, até o seu doar de amor para os outros fica mais completo. Então, pensa nisso. Você assume esse lugar que estava faltando na sua vida, esse lugar que estava escondidinho, se apropria dele e ainda assim ajuda outros. Isso não é bonito? E eu quero deixar aqui um exercício também muito mais profundo. Esse da carta você pode fazer quantas vezes você quiser, quantas vezes forem necessárias, tá? E esse próximo vai ser naquele estilo de meditação guiada. Então, esse você precisa tirar um tempo, num lugar onde ninguém vai te incomodar, para você fazer com mais tranquilidade. Então, separe esse tempo e vamos lá fazer exercício. Olá, eu sou a Priscila Teodoro e nesse exercício eu ajudo você a trazer um outro significado para suas feridas da infância de rejeição e abandono. Vamos lá? Se coloque numa posição confortável, numa cadeira, numa poltrona, de uma forma que você fique com os pés apoiados no chão e a coluna ereta. Solte seus braços, feche os olhos lentamente. Faça uma respiração profunda e lenta. Quanto mais você respira, mais você relaxa. Quanto mais você respira, mais você relaxa. Sua mente é muito sábia e ela já sabe o caminho do relaxamento. Permita que ela conduza. Vá deixando seus pensamentos virem. Se coloque numa posição apenas de observadora, sem julgamentos. E permita que eles se vão também, como se fossem nuvens. Relaxe o seu pescoço, seus ombros. Relaxe seus braços. Observe o ar entrando nos seus pulmões, saindo lentamente e relaxa. Relaxa seu tronco, seu abdômen, sua perna direita, sua perna esquerda. Imagina seus pés pesados e relaxa. Relaxa suas bochechas. Relaxa suas pálpebras. Relaxa sua língua na boca. E pouco a pouco, lentamente, você percebe um equilíbrio entre mente e corpo. Totalmente relaxada. E agora você percebe
Um caminho muito bonito, cercado pela natureza. Um caminho que te leva a um lugar seguro. E você se sente acolhida. Um lugar muito seguro, que te traga paz, tranquilidade, onde a sua mente relaxa. E você percebe que tem uma porta de elevador. E você muito tranquilamente vai entrar nesse elevador, muito seguro. E você percebe que você está no andar 12. E você vai apertar o 0. E a partir de agora, você vai ver os números descendo. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. A porta se abre para uma praia. Um lugar muito bonito, cheia de coqueiros. Uma areia clarinha. O dia está muito bonito. Observe o céu, as aves. Sente a temperatura nos seus pés ao tocar a areia. A brisa no rosto. Um ventinho gostoso. E você se sente muito segura e tranquila. E pouco a pouco, lentamente, você percebe que vem chegando uma pessoa. Vai percebendo a silhueta, veja se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança. E essa pessoa é um representante. É um representante da sua ferida da rejeição. Faça um movimento de comprimento para essa pessoa. Se coloque a certa distância. Olhe no fundo dos olhos dela. Apenas permita que ela se aproxime. E pouco a pouco, lentamente, outra pessoa vai chegando à praia. Vai identificando os traços. E essa pessoa também é um representante da sua ferida emocional do abandono. Essa pessoa se coloca ao lado da outra e de frente para você. Perceba como seu corpo reage. Se existe algum desconforto, apenas perceba como é olhar para as suas feridas da infância. E nesse momento, você vai fazer um movimento de muita maturidade. Você vai olhar para a figura da rejeição e dizer assim: muito obrigada por me proteger. Você foi importante. Hoje eu entendo que você só quis me proteger.
Você tem um lugar dentro de mim. Eu reconheço e aceito isso. Você me fez acreditar que eu precisava me retrair, que eu precisava agradar todo mundo. Muito obrigado pelo aprendizado. E agora você olha para a representante da ferida do abandono e vai dizer muito obrigada. Hoje, eu, adulta, entendo que você só quis me proteger e que você me fez acreditar que eu precisava me esconder, que eu não podia me mostrar ao mundo, que eu não podia dizer o que eu sentia, que eu não poderia me empoderar. Mas eu entendo que foi só uma maneira de você me proteger. Muito obrigada. Você tem um lugar dentro de mim. Faça uma respiração profunda e lenta. Perceba no seu corpo como é dar um lugar para essas dores. Pode ser que você nunca tenha olhado para essas dores de uma forma tão clara. E você vai imaginando essas duas pessoas que são representantes das suas dores diminuindo de tamanho. E diminuindo e ficando muito pequenininhas, a ponto de você pegá-las pela mão. E você pega na palma da sua mão como se fossem bonequinhas. E num movimento de muito respeito, você coloca dentro do seu coração. E hoje você entende que essas figuras têm um lugar, elas pertencem. E elas te protegeram e fizeram você sobreviver. Mas agora, você adulta, dá conta. Vá caminhando pela praia, se sentindo um pouco mais confortável no seu corpo, entendendo que essas feridas agora são muito pequenas e que elas de fato ficaram no lugar que elas devem ficar, no seu passado. E pouco a pouco, lentamente, você se prepara para voltar para o seu lugar seguro, mas agora de uma forma diferente, de uma forma mais forte, mais potente, redescobrindo seus talentos, suas potencialidades. E dessa vez você não vai de elevador, você vai subir de escada. Se prepara 1, se prepara 2, se prepara 3 e você vai pisar no degrau número 1. Com mais força, mais coragem. 2, 3, 4, se sentindo mais leve e protegida. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Você chegou àquele lugar muito tranquilo e seguro. E nesse momento,
Você faz uma respiração leve, tranquila, entendendo que as dores fazem parte, mas agora elas não controlam mais você. Elas estão no espaço seguro e não na sua frente, conduzindo seus comportamentos. Agora é você que está à frente. Sente seu corpo leve. Sente sua respiração suave. Você está indo muito bem. E pouco a pouco, lentamente, você começa a despertar os dedos dos seus pés. Vai fazendo um movimento circular. Mexa os dedos das suas mãos. Esfregue uma na outra. Vai abrindo seus olhos e voltando para o aqui e para o agora.